antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. E então, oraremos juntos. Em Mateus 14, 22, 27 está escrito: Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ali só. O barco, porém, já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Observe atentamente a ordem dos acontecimentos, porque ela nos ensina como as batalhas espirituais geralmente funcionam. Primeiro, os discípulos estavam naquele barco, porque Jesus mandou que eles fossem. Eles não estavam fugindo de Deus, eles estavam obedecendo. E ainda assim, o vento era contrário. Isso é importante, porque muitas pessoas acham que toda dificuldade significa que fizeram algo errado. Mas essa passagem mostra que você pode estar na vontade de Deus e ainda assim enfrentar resistência. Às vezes, a tempestade está construindo algo mais profundo em você do que o conforto jamais poderia construir. Segundo, a tempestade começou com oposição. O texto diz que o vento era contra eles. Assim começam muitas fases da vida. Você tenta avançar, mas tudo parece empurrar você para trás. Você ora, mas sua mente ainda se sente pesada. Você trabalha duro, mas as portas continuam fechadas. Você ama as pessoas, mas ainda é mal interpretado. E quanto mais você luta, mais cansado fica. Terceiro, quando Jesus se aproximou, os discípulos não o reconheceram. Eles tiveram medo justamente daquele que vinha para salvá-los. Eles gritaram, viram a presença dele e chamaram de fantasma. É isso que o medo faz. O medo pode fazer você interpretar mal a obra de Deus. O medo pode fazer você confundir um momento divino com um desastre. O medo pode levar você a assumir o pior quando, na verdade, o céu está agindo. É aqui que muitos crentes lutam hoje. Quando Deus responde, nem sempre parece com o que imaginamos. Às vezes, a ajuda dele vem na forma de mudança, ou vem como uma pressão que expõe o que está fraco. Às vezes, parece um atraso que amadurece sua fé, ou uma porta se fechando porque nunca foi feita para conduzir você à vida. Mas mesmo assim, Jesus continua vindo em sua direção. Observe o que Jesus diz. Ele não acalma as ondas primeiro. Ele fala ao coração deles: Coragem, sou eu, não tenham medo. Ele lida com o medo antes de lidar com a tempestade. Porque uma tempestade fora de você não é tão perigosa quanto o medo dentro de você. E você precisa ouvir essas mesmas palavras hoje. Coragem. Isso significa que você não deixa suas emoções dominarem você. Significa escolher a coragem. Depois ele diz: sou eu. Isso significa lembrar quem está com você. O Cristo vivo. Aquele que governa sobre o vento e as ondas. Aquele que pisa sobre aquilo que ameaça você. Aquele que anda sobre o que você não consegue controlar. Por isso, 2 Timóteo 1,7 diz: Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma mente equilibrada é um presente de Deus. Significa que você pode voltar a pensar com clareza e não precisa ser dominado pelo pânico. Lembre-se também disto. Enquanto os discípulos lutavam contra a tempestade, Jesus estava no monte em oração. Eles não conseguiam vê-lo, mas ele os via. Há momentos em que você não consegue sentir Deus, mas os olhos dele continuam sobre você. A atenção dele ainda está sobre a sua vida. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente significa que ele não está distante nos seus momentos mais difíceis. Então, o que fazer quando o vento é contrário? Agarre-se às palavras dele. Deixe Cristo definir o momento, e não o seu medo. Continue obedecendo, mesmo quando o caminho parece lento.
Continue orando, mesmo quando estiver cansado. Permaneça na palavra, porque a verdade fortalece você quando os sentimentos falham. A paz de Deus pode guardar o seu coração. E quando parecer que as águas estão subindo, lembre-se também desta promessa. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você pode passar pelas águas, mas não será engolido por elas. Você pode enfrentar rios, mas eles não vão afogar o seu propósito. Amado, os discípulos tiveram medo da forma como Jesus veio até eles. Não cometa o mesmo erro. A tempestade que você acha que vai destruir você pode ser justamente o lugar onde você aprende que Jesus está mais perto do que você jamais imaginou. Coragem. É Jesus. Não tenha medo. Agora vamos tirar um momento para orarmos juntos. Querido Senhor Jesus, eu confesso que nem sempre entendo por que certas tempestades chegam. Mas eu creio que nada na minha vida está fora do teu cuidado. Tu vês o quadro completo quando eu só consigo ver um momento de cada vez. Se for da tua vontade que eu atravesse esta tempestade, eu te peço que a uses para o meu crescimento e não para a minha destruição. Fortalece a minha fé para que ela não desmorone sob a pressão. Ensina-me a confiar em ti quando eu não consigo te compreender. Eu oro para que esta estação refine o meu coração e remova aquilo que não pertence, para que a minha fé se torne mais pura e mais agradável a ti. A tua palavra em 1 Pedro 1:6-7 me lembra que as provações testam a minha fé e podem produzir algo precioso. Por isso, eu peço maturidade e não apenas livramento. Peço transformação. Senhor, eu também oro para que esta tempestade desenvolva caráter piedoso dentro de mim. Eu não quero que o sofrimento me torne amargo. Quero que me torne mais sábio, mais humilde, mais paciente e mais dependente de ti. A tua palavra em Tiago 1:2-4 ensina que as provações produzem perseverança, e a perseverança molda a minha vida para algo completo. Eu posso não gostar do processo, mas eu quero o fruto que vem de caminhar contigo fielmente. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu reconheça o favor que ainda repousa sobre a minha vida, mesmo nesta estação difícil. Ajuda-me a não ignorar as tuas bênçãos só porque estou sob pressão. Ajuda-me a ver como estás me protegendo, guiando e sustentando, mesmo quando tudo parece incerto. Ajuda-me a manter o foco somente em Jesus Cristo. Guarda-me de ficar obcecado com tudo o que pode dar errado. Livra-me do medo imaginário e dos pensamentos de pior cenário. Enche-me, em vez disso, com uma confiança firme no Deus eterno, aquele que foi fiel antes de eu nascer e continuará fiel depois que esta tempestade passar. Pai, eu te peço que ordenes os meus passos em tudo o que eu fizer, por onde eu andar e em cada decisão que eu precisar tomar. Guia-me com a tua sabedoria e não pelas minhas emoções. Conduze-me como um pastor que conhece o caminho e conhece os perigos. A tua palavra em Salmos 23:3 diz: Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura a minha alma, Senhor. Restaura a minha paz. Restaura a minha clareza. Restaura as partes de mim que se sentem cansadas de tentar sustentar tudo sozinho. Guia-me pelo caminho certo e permite que a minha vida traga honra ao teu nome. Ajuda-me a abraçar tudo o que vier com fé, sabendo que tu és maior do que qualquer tempestade ou situação que eu enfrente. O teu amor lança fora o medo e a tua presença afasta as trevas. Quando eu me sentir ansioso, lembra-me de que tu já venceste o mundo. A tua palavra em João 16:33 diz que no mundo eu terei aflições, mas posso ter bom ânimo porque tu venceste o mundo. Então, hoje eu escolho ter coragem, porque tu és forte e vives dentro de mim. Senhor, a tua palavra em Romanos 8:38-39 diz que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu me sentir sozinho nesta tempestade, lembra-me de que ainda sou amado. Quando eu me sentir fracassado, lembra-me de que o teu amor não depende da minha perfeição. Quando eu tiver medo do amanhã, lembra-me de que o teu amor já garantiu o meu futuro.
Ao enfrentar as tempestades da vida, eu te peço paz. Ensina-me a orar em vez de entrar em pânico e a adorar em vez de me preocupar. A tua palavra em Filipenses 4, 6, 7 me ensina a não andar ansioso, mas a levar tudo a ti em oração, com ações de graças. E então a tua paz guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que essa paz guardiã repouse sobre mim hoje, Senhor. Protege os meus pensamentos, o meu sono, as minhas emoções e as minhas decisões. Com a tua presença, há segurança e descanso para a minha alma. Com a tua presença, os fardos se tornam mais leves, porque eu não os carrego sozinho. Mesmo que a tempestade não cesse imediatamente, eu creio que tu podes me fortalecer para perseverar. A tua palavra em 2 Coríntios 4, 8, 9 me lembra que posso estar atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desesperado, abatido, mas não destruído. Mantém-me de pé, Senhor. Mantém-me cheio de esperança. Mantém-me firme, Pai. Pela fé, eu declaro que tu és soberano e estás no controle. Peço ao Espírito Santo que me capacite a permanecer firme, forte e confiante, mesmo quando eu me sentir fraco. Conforta-me quando eu falhar e corrige-me quando eu me desviar. Quando as minhas forças se esgotarem, ensina-me a esperar em ti com expectativa. A tua palavra em Isaías 40, 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Renova as minhas forças, Senhor. Renova a minha coragem. Obrigado por me sustentares dia após dia. Obrigado por cada vez que me carregaste quando achei que não conseguiria dar mais um passo. Obrigado por me ouvires toda vez que clamo pelo teu nome. Cobre-me com o teu sangue, Senhor Jesus. Protege o meu coração, a minha mente, o meu lar e o meu futuro. Eu confio em ti, Jesus. Em teu santo nome eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva "Eu creio" como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração esteja agora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.